E é pensando nas mamães e nas futuras mamães que o programa de casa fez uma matéria especial de quarto de bebês com a arquiteta Mariela Romando, falando de todos os cuidados que se deve ter num projeto como esse. Foi o tempo em que o quarto de bebê se resumia num simples berço e num guarda-roupa. Hoje em dia, os quartos estão mais implementados. Quem vai falar disso pra gente é a arquiteta Mariela Romando. Tudo bem, Mariela? Tudo bem, Maria, e você? Tudo bem. Mariela, fala pra gente qual a maior preocupação num projeto de quarto de bebê. A maior preocupação quando a gente inicia o trabalho é toda a parte de distribuição dos móveis. Então a gente primeiro vai estar pensando onde vai ficar o berço, onde vai ficar a cômoda e os outros móveis, no caso a poltrona, o guarda-roupa e a cama. Isso porque tem alguns lugares que a gente não pode localizar certos mobiliários. Por exemplo, nunca coloco o berço debaixo da janela ou a cômoda. Então a gente tenta sempre fazer essa funcionalidade funcionar de uma maneira que esses móveis não fiquem perto dessa corrente de ar, que é o que a gente evita. Depois que a gente termina toda essa parte de estudo de funcional, a gente entra na parte da decoração. E aí, às vezes, algumas mães chegam já, como o caso dessa mãe, já chegou para mim com os detalhes que ela viajou e comprou, um cobertor, uma bolsa, todo nesses detalhes de marrom, chocolate com rosa. E era no poá também. E a gente conseguiu achar os tecidos para fazer todo esse trabalho de mescla de estampas, de como é que a gente ia dispor o chocolate, como que a gente ia colocar o rosa. Porque como o marrom é uma cor muito forte, então a gente tem que colocar ele em alguns detalhes. Depois que a gente achou e fez todo esse trabalho, a gente vem para a parte de estudo de como é que vai fazer a parte de cabeceira de cama, que é o painel que a gente chama. Nesse caso, seria o mais importante do quarto. Depois da distribuição dos móveis, sim, que a gente vem para a parte de parede, né? Que é onde vem a decoração principal, que normalmente fica atrás do berço, que é o primeiro lugar que você olha quando você entra dentro do quarto. Você tem que ver o berço, porque o berço tem que se posicionar de uma maneira que a mãe passe na porta do quarto e já veja. Ela não precisa entrar dentro do quarto para procurar o berço para ver o bebê. Então esse é o lugar que a gente coloca o berço. Então essa é a parede principal do quarto, que no caso é essa aqui. Então, como que a gente trabalhou com ela? A gente trabalhou com esse painel de madeira, onde eu revesti com tecido rosa com poá marrom. No restante, a gente trabalhou um tecido em piquê branco, dá pra gente ver quando chega perto, porque o detalhe é bem pequenininho de textura. E trabalhei com as flores em papel machê. Normalmente, eu faço o trabalho de iluminação. Nesse caso, como a mãe tinha acabado de construir a casa, então ela não estava assim querendo mexer mais em quebrar e tudo, então a gente fez o mesmo trabalho que a gente ia fazer com a iluminação, só que sem. Então a gente consegue fazer isso também. Às vezes a pessoa está no apartamento hoje, vai mudar, a gente pode fazer o mesmo trabalho sem iluminação e quando for mudar, fazer com iluminação. Ou então, como foi o caso do outro quarto que a gente vai ver, que a primeira opção que a gente fez com ele, que era do menino mais velho dela, era um quarto iluminado. E quando a gente trouxe pra cá, com o mesmo problema, ela não queria quebrar e tudo, a gente fez o mesmo trabalho, só que sem iluminação, mas aproveitando todas as peças que a gente tinha no quarto. Mariela, você falou dos tecidos que foi colocado na parede. É uma tendência? Eu não sei se chega a ser tendência. Eu trabalho com isso há muito tempo, porque às vezes eu não consigo encontrar o papel que combine com o tecido, que é muito difícil às vezes, dependendo da cor que a gente trabalha. Quando é um tecido que já tem um trabalho, já tem uma característica de uma empresa, já tem uma marca, então às vezes ele tem uma cor que já é personalizada, às vezes não consegue encontrar, só na tinta. Então, para a gente manter todo esse trabalho personalizado, eu trabalho muito com tecido. O único problema é que a gente tem que ter cuidado de onde colocar esse tecido, para a gente não estar tendo que dar uma manutenção muito grande. Então, a gente sempre coloca no lugar onde a gente vai encostar menos, onde vai se sujar menos. Isso só mesmo por manutenção de limpeza. No projeto desse quarto desse bebê, depois quando a criança tiver maior, tem como reaproveitar esse projeto? Tem tudo. A gente consegue retirar o tecido, a gente consegue reaproveitar o tecido, reaproveitar as flores. Tanto é que esses móveis aqui eram do primeiro bebê, que já está com 2 anos e 4 meses. E a outra neném nasceu agora. Então os móveis foram todos reaproveitados nesse quarto. E isso sucessivamente. A gente pode aproveitar num terceiro filho, se for a intenção. Mas se não, a gente pode pegar a cama, fazer uma cabeceira, colocá-la entre esses 2 painéis que a gente colocou. Se for a ideia, manter isso. Mas também eu posso arrancar tudo isso aqui e colar isso de maneira diferente.
Isso vai da imaginação. A gente pode trocar o tecido, pode aproveitar tudo que tiver. Esse tecido na parede não tem nenhum perigo de acumular alguma poeira, dar alguma alergia na criança, ou ele tem a mesma função do papel de parede mesmo? Ele tem a mesma função do papel. Claro que assim, como o papel, a parede atrás, assim, não pode ter umidade nem nada. Se a pessoa achar interessante passar um aspirador de vez em quando, não tem problema. Eu tenho tecido na minha casa que já tem, minha filha está com 2 anos e 4 meses também, e eu nunca passei nada, e meu tecido é fundo branco e ele está intacto. Então assim, é só um espanador, alguma coisa assim, mas ele não é um problema não, na verdade é uma solução. Então, quarto de criança realmente não é mais aquele quartinho simples de antigamente. Vem todo um projeto, todo um trabalho em cima desse quarto. Principalmente se você vai me contratar. Eu faço um trabalho totalmente personalizado, totalmente diferenciado, pensando tanto na mãe quanto no bebê, tanto na segurança, na funcionalidade das peças, porque a preocupação principal não é só a decoração, ela acontece sucessivamente. O principal é a funcionalidade, como é que isso vai ficar, como que isso vai servir a mãe e o bebê durante a vida. E depois a gente tem esse toque que é a parte de decoração, que é quando a gente finaliza o projeto. Afinal, é uma época muito delicada, tanto do bebê quanto da mãe, então precisa de ter bons cuidados. É isso mesmo, tem que estar tudo no lugar certo, na medida certa, do tamanho certo, porque assim, a gente não conta com o bebê só até ele com 2 meses, enquanto ele nem mexe. A gente tem que contar que ele vai ter 6 meses, que vai ter 1 ano, que a gente tem que descer a grade do berço, que ele vai começar a querer pular da grade, que ele vai querer colocar o bracinho entre as grades do berço. Então a gente tem toda essa preocupação com a segurança até ele passar para a cama. Bom, Mariela, parabéns pelo projeto e muito sucesso para você. Obrigada, sucesso para vocês também. Confira nossa dica imperdível do De Casa Indica. Quando se fala em cadeiras de escritório, um assunto importante que não pode ser esquecido é a ergonomia. Por isso, o De Casa indica a cadeira Zod, da marca Hayworth, vendida na loja Lavoro. Essa novidade é ajustável na região lombar e pélvica, na altura e profundidade do assento, na inclinação do encosto e nos braços com 4 direções. Além de tudo, a cadeira Zod é sustentável desde a sua produção até a sua reutilização. A Lavoro está localizada na Avenida 136, número 214, setor Marista. Não há nada melhor do que uma sobremesa como essa para adoçar suas festas, reuniões e encontros. Com uma base bem fina de pão de ló, creme de chocolate meio amargo formando toda a estrutura da torta, uma cobertura especial de carolinas recheadas com trufas brancas e uma deliciosa calda de chocolate por cima são os ingredientes da torta carolina. E essa linda torta faz bastante sucesso em Goiânia. Quem já provou garante que é uma delícia. Você encontra essas e outras guloseimas na confeitaria Doce Doce. A Doce Doce está localizada na T12 com a T38, número 210, setor Bueno, com estacionamento gratuito. A Eletrolite é uma das principais empresas de distribuição e revenda de materiais elétricos em Goiás. Sinônimo de confiança e segurança. Materiais elétricos, automação e iluminação industrial, comercial e decorativa. Você ainda recebe orientação precisa da equipe de técnicos e vendedores. Venha conhecer o nosso showroom. Eletrolite, Avenida Independência, Setor Aeroporto. Telefone 3212-2000.